Fala pessoal, João aqui da Avant Trading. Galera, hoje, dia 15, né, uma quarta-feira. Hoje é o nosso segundo dia? Nossa, hoje é o terceiro dia da semana, né? E a gente teve vários trades, vários não, né? Dois trades. Um trade de venda e um trade de compra, tá? Hoje o dia foi bem conturbado, acabou que foi break-even. Vocês estão vendo essa ordem aqui que tá pendurada, quase foi um stop. Né, o preço voltou e eu concordei em realizar ela no 0 a 0. Então o dia hoje foi um dia de break-even, tá? Foi um dia bem conturbado aqui principalmente no começo, que eu tava com um viés vendedor, né? Nesse começo aqui dessa tendência de baixa. Porém, o order flow ele era totalmente comprador, né? Mas eu tava olhando para baixo, pro cenário de baixa aqui nesse momento. Se eu tivesse visto uma visão um pouco mais ampliada, né, pessoal? Que seria a gente pegar desse fundo aqui, ó. Desse fundo até esse topo. A gente teria, provavelmente a gente teria a ordem bem aqui nesse meio aqui. E teria pegado toda essa alta que teve aqui, né? Deixa eu até ver aqui no minuto. Provavelmente teríamos aqui no time frame de 2 minutos, bem nessa região aqui, a gente teria uma entradinha, uma possível entrada bem aqui, ó. Né? Como eu não tava olhando, como eu não tava tendo essa visão, né? Aí a gente não teve nenhuma entrada no aspecto, nesse aspecto aqui, né? Olhando o time frame de 15 minutos aqui nessa região aqui com a tendência virada para alta. O que acontece, guys? Primeira entrada, ela foi no time frame de 5 minutos, né? Eu tava observando essa queda que ele teve aqui, né? Ele já tava vindo quebrando fundo, né? Eu poderia ter pego uma entrada tecnicamente aqui, só que eu não tava ainda aqui no gráfico, né? Como vocês sabem, eu venho umas 8h30, 9 horas para procurar a entrada. Eu poderia ter sim, tecnicamente, pegado algum tipo de operação por aqui, de venda por aqui. Só que eu não tava na frente do computador ainda, então vou desconsiderar. O cenário que eu vi foi esse aqui, guys. Esse aqui. Bem, exatamente esse. O que que eu fiz? Tracei a nossa Fibo daqui para cá, né? Que até então foi o último fundo que ele tinha feito. E ele tinha retraído acima de 50%. E o que que eu olhei? Eu olhei esse order block aqui que ele tinha deixado nessa região. Tá muito, muito fraco, mas ele foi sim um order block. E a segunda região que eu tava de olho era essa daqui. Para procurar vendas, né? Nessa primeira aqui e nessa segunda aqui. A primeira ordem, ela foi feita de fato aqui, ó. Bem aqui. Né? Eu não me recordo direito. Foi exatamente por aqui. Foi uma venda aqui, ó. Ó, foi bem aqui. A venda, né? O que acontece? Ele veio, chegou a pagar, né? Todo esse movimento que ele fez até aqui. Coloquei a ordem break-even, ele voltou, tirou no zero, né? Ele voltou, tirou no zero. A segunda ordem, né? Eu esperei ele inverter o fluxo. Mas, pô, João, você tava esperando ele nessa região aqui para poder vender. Correto, correto. Só que, nos 5 minutos, lá no time frame de 5 minutos, vamos apagar aqui, mas lembre-se dessa ordem, né? Aqui no time frame de 5 minutos, ele tinha invertido o fluxo de vendedor para comprador, né? Aí eu tava esperando, eu parei de ter o meu viés de venda e não procurei por vendas aqui nessa região que estava marcada anteriormente, esse order block aqui. Eu virei o meu viés totalmente para comprador. Aí aquele mesmo esquema, puxa FIBO e espera ele corrigir ou no 50% ou aqui nessa região de baixo, tá? O que acontece? Ele veio no 50%, porém ele não demonstrou nenhum movimento forte comprador, entendeu? Não teve nenhum movimento forte comprador, né? Que de fato ele só veio até aqui. Quando ele prestei atenção, mais ele começou essa pernada, tá? Só que todas as oportunidades de entradas que teve nessa pernada, todas elas ficaram, tipo, o preço
andou e não voltou a pegar, não teve nada, porque, tipo, eu fiquei com ordem pendente aqui. Tá, deixa eu tirar aqui essa fila aqui. Eu fiquei com ordem pendente aqui. Eu fiquei também com ordem pendente aqui. E o preço não retornou. Eu fiquei com ordem pendente aqui. O preço não retornou. Entendeu, guys? Aí, aqui em cima, eu já não tava querendo... Não, já não tava mais com tanta ânsia de compra. Porque ele já tava num topo de um movimento muito alto. Tá? Ele já tava ele já tinha tirado esses topos por aqui, né? Toda essa região de topos aqui. Falei, pô, se ele for retornar o order flow vendedor, ele vai retornar daqui, entendeu? Ele não retornou. Aí, pô, falei, caramba, será que hoje vai ser um dia de break-even? Peguei e fiz a marcação da nossa FIBO de novo e esperei ele vir na região de 50%. Por quê? A primeira correção, ela foi de 50%. A segunda também tendia a ser de 50%. Tá? Duas correções saudáveis de 50%. Beleza. Esperei, né, uma região compradora aqui, um movimento comprador forte. Ele até fez aqui, ó, pessoal, bem aqui, ó, né? A gente tinha uma entrada por aqui, tá, ó, bem aqui, né? Onde ele retornou aqui. Porém, eu não tava tão confortável com esse ponto. Era o melhor ponto de ter comprado, sim, mas eu não tava tão confortável com esse ponto. Aí ele fez outro movimento comprador lá no gráfico de 2 minutos. E foi onde eu peguei a minha entrada. Eu deixei ele dar uma recuada, dar bem uma recuada, né? Ele deu uma recuada muito boa. Aí eu peguei comprado. Galera, quase foi stop, tá? Ó, o preço pegou aqui, veio, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Começou a descer, aí foi fazendo fundos menores, né? Aí eu falei, caramba, vai ser stop, não vai ter como. O preço recuperou. Aí eu falei, pô, já tava chegando próximo do fechamento, né? Eu sempre gosto de não ter mais nenhum tipo de ordem aberta até pelo menos 4 horas da tarde aqui do horário do Brasil. Aí eu falei, vou ficar de fora quando ele chegar, ele der break-even aqui, a primeira oportunidade que ele der de break-even, eu vou sair fora. Justamente. Ele veio pra cá, ele pagou um pouquinho, peguei e saí fora. Então foi um dia de 0 a 0. Ele até tá andando, né, filho da mãe. Esse era o movimento que eu queria que ele fizesse, né, antes, pelo menos até antes das 2 horas da tarde, né, mas eu acho que ele já deve ter pagado por aqui, talvez uns 2 para 1. Não, ainda falta muito pro 2 para 1. Mas ele tá aí, ele tá rodando, né? Aquele trade da sofrência quase foi stop, mas ele voltou, retornou e tá rodando aí. Porém, eu não tô com ele em aberto. Então, pra mim, eu posso pagar porque eu não considero, né? Esse foi o dia de hoje, foi bem conturbado, né? Porque eu tava com viés, o preço virou pra outro. Na hora que ele virou, que eu fui procurar opções de compra, né? Ele não deu nenhum tipo de opção, igual eu falei pra vocês. Tentei comprar toda essa pernada de alta aqui e em nenhum momento o preço voltou pra me acionar. Mas acontece, tá, pessoal? Aqui, ficou a tela toda escura. Pronto, agora tá certo. Aqui tem os nossos trades, né? O trade de ontem de 524 dólares. O trade, o primeiro break-even que eu mostrei pra vocês lá no EURUSD. E o segundo break-even, que esse aqui foi o break-even da compra. Quer dizer, da venda, né? Esse foi o break-even da venda. E esse aqui foi o break-even da compra, né? Esse aqui, pessoal, ele fica marcando como loss, tá vendo? Como se fosse perca. Pelo seguinte, porque ele voltou e tirou literalmente no zero, tá? Quando ele tira a mais, né? Além das taxas, né? Você tem que ver aqui a FII, né? Além das taxas, quando ele tira a mais, ele fica como win, né? Um trade de ganho. Beleza? Aí tá aqui nossa continha, literalmente no 0 a 0, né? Estamos com 5 dólares positivo. Achei que hoje seria um win day, né? Porra, era pra ter sido, mas não deu pra comprar a pernada lá. A pernada de alta. E ficou por isso mesmo. Tô arriscando 2%, tá, pessoal? Cada entrada tô arriscando 2%, não é mais 1%. 2%, se a gente pegar uma ótima entrada que eu ver que eu consigo levar por mais tempo, né? Por um longo período de trade, né? Ou quem sabe a gente chega aí a aprovar essa conta com um trade só. Beleza? Arriscando 2% e buscando tecnicamente quase uns 5 para 1, né? Teria que ser uns 4 para 1 para poder pagar o nosso 800. Com um trade de 4 para 1 a gente passa a nossa conta aí, né? Que a gente já tá com ela positiva, voltamos pro 0 a 0. Amanhã, hoje não teve nenhuma notícia, né? Dia 15.
Amanhã também a gente não vai ter nenhuma notícia. Né? Não vai ter nenhuma notícia que vai movimentar muito forte o mercado, né? Principalmente no momento que a gente tá operando. Dia 17, pessoal, que seria o payroll, tá vendo? Já foi adiado novamente. Certeza que ele vai estar aqui no dia 24, tá bom? Ó, tem o PPI, o payroll nem aqui tá. Ele nem tá aparecendo mais aqui. Certeza que ele deve estar pro outro mês. Então, o governo americano está em shutdown, então os principais dados, né? A gente temos até o momento, enquanto o governo americano não sair desse período de shutdown, a gente não vai ter essas notícias, tá? Ele não vai de fato sair essas notícias. Ó, tá vendo? Até o PPI ele tá como tentativa, sinal que ele também não vai sair. Beleza? Pessoal, obrigado você que assistiu até aqui. Se não segue no Instagram, segue lá, se inscreve no canal, deixa seu like, faz o teu comentário, compartilha esse vídeo. Lá no nosso Insta eu passo todo o racional da entrada mais ao vivo, entendeu? Eu faço a entrada, posto stories, mostro um pouco do racional que eu tive dessa entrada. Ou alteração de algum tipo de viés, alteração do order flow, eu sempre aviso lá. Então acompanha a gente lá no Insta, beleza? Como eu já falei, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Tamo junto, até o próximo vídeo de amanhã. Valeu!